No século XIX estava surgindo uma nova teoria que explicava o surgimento dos seres vivos, que ao invés da teoria criacionista de que as pessoas haviam sido criadas por uma divindade, que elas eram imutáveis desde então, essa teoria chamada de evolucionista dizia que as espécies estavam se alterando, evoluindo, desde que foram criadas. Então, na Inglaterra e na França se destacaram dois grupos de cientistas principais. O que tinha como destaque o cientista francês Lamarck e outro possuía como destaque os britânicos Charles Darwin e Alfred Wallace. Ambos propiaram hipóteses de como a evolução atuaria nos seres vivos. Lamarck, que foi um cientista francês do século XIX que propôs uma das vezes do evolucionismo, criou duas leis principais. Primeira, Lei do uso e desuso. Essa lei diz que, ao você utilizar mais um órgão, este se desenvolveria mais que os outros e vice-versa. Ou seja, ao você não utilizar muito órgão, este diminuiria de tamanho, se não chegar a desaparecer. Segunda lei, todas as mudanças são hereditárias. Essa lei propõe que todas as mudanças passadas para seus descendentes e neles fixadas, a menos que sejam afetadas pela primeira lei. Quanto com essas leis, imagine que uma região da África que possua girafas sofre uma mutação e que todas as plantas curtas morram. E então só sobrem as que se encontram no topo das árvores. Então, de acordo com Lamarck, girafas teriam que esticar mais seus pescoços. Sim, elas aumentariam de comprimento e essa característica seria passada aos descendentes dessas girafas. A seleção natural. Enquanto isso, o cientista britânico Charles Darwin planejava sua viagem ao redor do mundo para ampliar seus conhecimentos sobre a espécie, e quando partiu nessa viagem, em ilhas na África, percebeu que espécies possuíam várias semelhanças e logo, quando retornou, depois de 5 anos de pesquisa, já havia completado sua teoria da seleção natural. Porém, Darwin não a publicou ainda nesse momento. Ele esperou mais algum tempo para verificar e aperfeiçoar sua ideia. Mas afinal, que ideia foi essa? A seleção natural, ao contrário da teoria de Lamarck, dizia que não necessariamente os seres vivos mudavam, nem que as mudanças eram absolutamente fixadas. De acordo com Darwin, toda espécie possui uma variabilidade entre seus integrantes e que essas variabilidades, ou seja, que cada ser que estava em uma espécie possuía uma característica diferente dos outros, causava a evolução das espécies quando uma mudança no ambiente ocorria. Aplicando essa nova ideia aos exemplos das girafas, existiam várias girafas, porém, com tamanhos diferentes. E quando a crise atingiu esta região, só aquelas girafas com pescoço mais longo sobreviveram, enquanto as demais morreram. Ou seja, a teoria da seleção natural, em si, não define que as espécies se modificam, mas por existirem diferenças entre os seres de uma mesma espécie, só aqueles que estariam mais adaptados sobreviveriam a uma certa mudança. Mas como se provou a seleção natural? Sabemos que hoje a teoria mais aceita é a da seleção natural. Mas como será que Darwin aprovou e aceitaram elas ao invés de Lamarck? Darwin, em seus estudos, percebeu que o homem também praticava um tipo de seleção natural entre os animais. O ser humano utilizava os animais para atos propósitos, e para isso eles os influenciava a possuir certas características. Então, ao perceber isso, Darwin apelidou esse fenômeno de seleção artificial e usou para provar que a seleção natural era verdade. Pois se o ser humano conseguia fazer a natureza, também conseguiria. Outro fator que também ajudou na confirmação da hipótese da evolução foi o achado de registros fósseis que mostravam evidências de como eram os ancestrais dos seres vivos e também que eles eram diferentes no passado. Então esse foi o vídeo, galera. Quem fez o roteiro dessa vez foi o DJ. Os links de tudo vai estar na descrição, o nick dele. E não se esqueçam de se inscrever e compartilhar para a gente poder manter esse canal. Então, tchau.